Olha, mais uma vez, a alegria imensa, a gente está realizando a Teia Potiguar. Teia Potiguar que aconteceu a última, em 2014, a gente está retomando e vale dizer, vocês que vão estar assistindo com a gente e vão estar nos ouvindo, a gratidão da gente estar aqui com a deputada estadual Isolda, apoiadora desde o início do Ponto de Cultura, apoiadora desde outras épocas, que depois a gente vai falar mais um pouco sobre isso, mas dizer que ela é autora da Lei Cultura Viva do Estado. Essa lei nos permite sonhar mais alto numa política pública de cultura para os pontos de cultura. Isolda, nós estamos aqui nessa teia com representação de mais de 30 municípios do Rio Grande do Norte, 150 delegados, com a missão de tirarmos os nossos delegados para a Teia Nacional, e na Teia Nacional, que vai ser em Aracruz, no Espírito Santo, legal. Nós vamos ter, Isolda, 1.500 representantes de ponto de cultura, num fórum imenso, a gente está discutindo, e a gente vai ter o prazer, como Potiguar, vocês que vão sair delegado, e vocês do Estado do Rio Grande do Norte, dizer assim, ó, o Estado do Rio Grande do Norte tem uma lei Cultura Viva, e é graças à minha querida deputada Isolda. Bem-vinda, deputada. Olha, nossa, obrigada, Tia Antônio, eu já vou começar dizendo que eu quero um brochezinho desse aqui ainda, gente. Eu vou receber depois daqui, eu espero. Mas dizer da alegria de estar aqui, nesse momento, né, nesse quarto fórum, que inclusive o fórum é um dos, quando a gente vai fazer a lei, o fórum é um das partes, né, de constituição, um dos pilares de sustentação da nossa legislação. Então, para a gente, qual a alegria, né, de ter uma lei elaborada como foi essa, a muitas mãos, né, as mãos, né, nós fizemos muitas oficinas, ouvimos todo mundo. E qual é a diferença de ter uma lei? Né? A lei, ela dá uma segurança jurídica sobre isso. Porque a lei, ela só existe porque na prática existem vocês, os pontos de cultura. Então, não é uma lei que existe para criar os pontos de cultura, ao contrário, os pontos de cultura, os pontões, os pontos de memória, né, o conselho, o fundo, que constitui esse sistema, essa engrenagem que faz com que a gente possa dizer, nós temos um instrumento concreto de política pública. Porque há uma diferença de política de governo, que é, tem uma governadora que gosta da cultura e vai lá, faz edital e financia. E tem uma diferença de política do Estado. Hoje, a Cultura Viva, ela é uma política de Estado, ela é uma lei. Quem assumir a cadeira, né, depois da governadora, tem a obrigação de dar continuidade a esse processo que vocês, que são os pontos de cultura, os pontões, nos ajudaram a construir. Eu digo que o parlamento, nós temos que ter muita nitidez de qual a nossa função. E a maior fortaleza e grandeza de um mandato é quando ele tem a capacidade de olhar para o que acontece na sociedade e transformar isso em política pública da segurança jurídica. Então, o nosso mandato, nós fizemos isso em diálogo. Teve gente que não tinha cabelo, mas tinha juízo, e aperreou muito nosso juízo para fazer isso. E hoje a gente tem aqui num processo que é muito importante. Como o Tio Antônio disse, nós somos um dos poucos estados que a gente tem essa lei, mas nós já estamos um pouco na frente. Nós já estamos em profundo diálogo com a secretária estadual da Cultura para regulamentar. Também não adianta ter uma lei aprovada se ela vai ficar na gaveta. O nosso mandato, a gente sempre costuma, né, as nossas leis, a gente não deixar ela para a gaveta, ela fica quentinha, ela ir para a regulamentação. Pois bem, isso que está acontecendo aqui, a gente acabou de ter um diálogo com a secretária, já vai ser constituído um grupo de trabalho, já tem uma proposição, inclusive, da regulamentação. O que é a regulamentação? É o decreto, né, é dizer como é que aquilo ali vai funcionar de fato, porque a lei, ela é uma lei mais ampla e, né, abaixo dela você tem dizendo quem vai ser do conselho, né, como é que vai ser todos os detalhes, quem é que vai encaminhar todas as coisas, responsabilizando cada órgão. Então isso nós vamos ter muito em breve aqui no Rio Grande do Norte, que aí a gente vai ver de fato o fluxo. E eu, na nossa mesa que a gente estava falando hoje aqui,
acho que a principal coisa dessa lei da cultura viva, Teotônio, é a gente ter, né, a certeza da democratização de acesso aos bens culturais. Perfeito. E quando eu falo de democratização de acesso aos bens culturais, a democratização de acesso a recursos, né? A garantia de acesso a editais, e não só ter o recurso destinado, mas ter a facilidade de acessar. É muito difícil acessar a política pública. A gente olha, por que somente as grandes empresas, né, conseguem acessar a Lei Rouanet? Porque o nível de burocracia é muito alto, então a gente tem que ir construindo, inclusive nesse processo de regulamentação da lei, da cultura viva, é olhar para isso. O que a gente pode desburocratizar? Ou seja, facilitar o acesso do nosso povo que está lá em Zé da Penha, está lá em Janduí, está lá em Baraúna, que são pessoas que têm mais dificuldade de acesso. A gente tem que facilitar o acesso dessas pessoas e que tem um ponto de cultura em todo o Rio Grande do Norte, que de 280 multiplica para 500, porque quanto mais ponto de cultura, mais a nossa capacidade de conquistar recursos e fortalecer a cultura lá, aquela cultura que é mais bonita, né? Que nos dá mais orgulho, que nos dá mais identidade. Ela precisa ser reconhecida no sentido de facilitar o acesso. Deputada, e aí todos vocês, como é importante, e a gente está dizendo isso nesse processo aqui, que a gente está vivendo a nata de fazer a democracia, porque a gente vai eleger entre nós aqueles que vão nos representar no fórum. E dessa mesma forma, cada um tem a responsabilidade da gente continuar elegendo quem apoia a sociedade, quem apoia a cultura viva. É importante a gente definir isso. E aqui, gente, alguém que abraçou a cultura viva, e eu estou falando isso de muito peito aberto, vocês sabem disso. A gente precisa continuar com essa visão de que a gente precisa ter ao nosso lado, os nossos aliados, construindo essa política. Deputada, você fez e faz muito pela cultura no geral, e a cultura viva do Rio Grande do Norte e Brasil agradece, porque isso nós vamos levar para o Fórum Nacional. Eu agradeço em nome da Executiva Nacional dos Pontos de Cultura, da gente ter a sensibilidade no estado como é o Rio Grande do Norte, que recebeu a última teia nacional, tem uma deputada que abraça os pontos de cultura, abraça a cultura viva. E vou já atender o pedido da nossa deputada e fazer a doação do nosso voto do Cultura Viva. Isso aqui foi uma construção do Pontão de Cultura, tá? É a sociedade civil dando a você aquilo que você mais merece. Gente, obrigada. Que é uma simbologia de que você é ponteira com a gente. Eu sou ponteira aí, gente. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo, dizer que a gente só faz isso porque, como eu já disse, tem gente lá em todo lugar do Rio Grande do Norte, no interiorzão do Rio Grande do Norte, fazendo a nossa cultura viva, de fato, né, se impulsando. Agradecer muito a essa turma que não desiste, que resiste, que persiste, e dizer da alegria e colocar o nosso mandato à disposição. Eu sou consumidora da cultura, mas sou uma apoiadora, né? Essa lei da cultura foi uma das que nós apresentamos. Nós temos a lei do circo, que eu tenho o maior orgulho, né, do fortalecimento da nossa arte circense, a lei da cultura de tela, né, que determina que os cinemas do Rio Grande do Norte têm que exibir produções potiguares. Bom, tem a lei das benzedeiras, né, muita coisa bacana que a gente foi construindo a muitas mãos. Portanto, essa vitória ela é nossa, e que a cultura fique cada vez mais viva. Um beijo. Obrigado, gente. Mais uma formação pra gente. Obrigado, deputada. Show.